Doutora Fernanda Costa estava terminando sua terceira consulta em equipe sobre o caso do menino João Pedro, quando admitiu pela primeira vez em 20 anos de carreira que não sabia mais o que fazer. O garoto de 9 anos estava internado no Hospital São Vicente há 2 meses, com sintomas que desafiavam todos os protocolos médicos. Febre intermitente que não respondia a antibióticos, recusa total de alimentos sólidos, episódios de choro inconsolável que duravam horas. E mais estranho ainda, parecia estar definhando mentalmente, apesar de todos os exames físicos indicarem que estava clinicamente estável. 5 especialistas diferentes já haviam examinado João Pedro. Dezenas de exames foram realizados, combinações de medicamentos foram testadas, mas o menino continuava regredindo fisicamente e emocionalmente, sem explicação médica aparente. Até que numa noite de plantão, Dona Antônia, a mulher da limpeza de 62 anos que trabalhava no hospital há 15 anos, entrou no quarto de João Pedro para fazer a limpeza de rotina e notou algo que todos os médicos altamente qualificados haviam perdido de vista. O menino estava sussurrando palavras numa língua que ela reconheceu imediatamente como sendo dialeto indígena da região de onde ela vinha. O que Dona Antônia descobriria sobre a verdadeira identidade de João Pedro e sobre a causa real de sua misteriosa doença mudaria para sempre a forma como aquele hospital enxergava a medicina tradicional e provaria que, às vezes, a cura mais eficaz não vem de equipamentos sofisticados, mas da sabedoria ancestral que ainda vive no coração de pessoas simples. Querido ouvinte, aproveite para se inscrever no canal e ouvir mais histórias surpreendentes e emocionantes como essa. Agora vamos continuar ouvindo a história e descobrir o que irá acontecer. João Pedro chegou ao Hospital São Vicente em setembro de 2023, trazido pelo Conselho Tutelar depois de ser encontrado sozinho numa praça em São Paulo, aparentemente perdido, sem documentos de identificação, incapaz de fornecer informações sobre sua família. O menino aparentava ter 9 anos, estava desnutrido, assustado, falava português com dificuldades e mostrava sinais de ter vivido em condições precárias. Inicialmente, João Pedro foi tratado no setor de emergências pediátricas por desnutrição e possível negligência familiar. Os assistentes sociais tentaram localizar parentes através de registros oficiais, mas não conseguiram encontrar nenhuma informação sobre sua origem. O nome João Pedro poderia ser qualquer coisa. Talvez nem fosse seu nome verdadeiro. Durante as primeiras semanas de internação, o menino parecia estar se recuperando fisicamente. Ganhava peso. Respondia bem aos cuidados médicos básicos, mas havia algo perturbador em seu comportamento que intrigava os médicos. João Pedro raramente falava, e quando o fazia, usava palavras estranhas que ninguém conseguia identificar completamente. Dr. Roberto Menezes, pediatra responsável pelo caso, inicialmente atribuiu o comportamento estranho ao trauma de ter sido separado da família e encontrado sozinho. Crianças em situação de abandono frequentemente desenvolvem sintomas psicossomáticos, explicava aos residentes. Com tempo e cuidado adequado, ele deve se normalizar. Mas conforme passavam as semanas, ao invés de melhorar, João Pedro começou a apresentar sintomas inexplicáveis. Desenvolveu febre intermitente sem causa infecciosa identificável. Rejeitava alimentos sólidos mesmo quando estava com fome. Tinha pesadelos intensos que o faziam acordar gritando palavras incompreensíveis. Doutora Fernanda Costa, chefe do Departamento de Pediatria, assumiu pessoalmente o caso quando percebeu que João Pedro não estava respondendo aos tratamentos convencionais. Era uma médica experiente, formada pela USP, com especialização no exterior, acostumada a resolver casos complexos. Vamos abordar isso sistematicamente, disse Fernanda à equipe.
Exames completos, avaliações especializadas, descartar todas as possibilidades orgânicas antes de considerar fatores psicológicos. Durante outubro e novembro, João Pedro foi submetido a uma bateria extensa de exames. Tomografias, ressonâncias magnéticas, exames de sangue detalhados, testes neurológicos, avaliações cardiológicas. Todos os resultados voltavam normais, ou com alterações mínimas que não explicavam o quadro clínico. Doutor Paulo Andrade, psiquiatra infantil, foi consultado para avaliar possível transtorno de adaptação ou trauma psicológico. A criança apresenta sinais de estresse pós-traumático, diagnosticou. Mas há elementos no comportamento dele que não se encaixam nos padrões usuais. O psiquiatra notou que João Pedro tinha reações específicas a determinados estímulos que pareciam culturais, não apenas traumáticos. Reagia com extremo desconforto a sons altos, luzes artificiais muito brilhantes, certas texturas de tecidos. Mostrava familiaridade com plantas e ervas do jardim do hospital que outras crianças nem notavam. Dr. Mário Santos, infectologista pediátrico, foi chamado quando João Pedro desenvolveu episódios febris recorrentes. Pode ser alguma doença tropical rara que não estamos identificando, suspeitou. Foram realizados testes para malária, febre amarela, parasitoses complexas, todos negativos. Doutora Lucia Ferreira, neurologia pediátrica, investigou possibilidade de convulsões subclínicas ou alterações neurológicas sutis. Eletroencefalogramas, testes de função cognitiva, avaliações de desenvolvimento. João Pedro mostrava inteligência normal, mas com padrões de pensamento e processamento sensorial diferentes do esperado. Dr. José Ribeiro, gastroenterologista, examinou a recusa alimentar persistente. João Pedro aceitava apenas determinados alimentos, preparados de formas específicas, e rejeitava completamente outros que qualquer criança brasileira consideraria normais. Pode ser alergia alimentar múltipla não identificada, teorizou. Conforme os meses passavam, João Pedro ia ficando mais fraco, mais retraído, mais distante. Parecia estar definhando apesar de todos os cuidados médicos. As enfermeiras comentavam que ele ficava horas olhando pela janela com expressão de profunda saudade, como se esperasse alguém que nunca chegava. Nunca vi caso assim, admitiu doutora Fernanda durante uma reunião de equipe em dezembro. Clinicamente ele está estável, mas emocionalmente está se deteriorando. É como se estivesse morrendo de saudade. Mas saudade de quê? Dona Antônia Pereira trabalhava como auxiliar de limpeza no Hospital São Vicente há 15 anos. Era uma mulher de 62 anos, vinha de uma comunidade rural no interior do Mato Grosso. Tinha pouca educação formal, mas muito conhecimento sobre plantas medicinais, cuidado de crianças, sabedoria tradicional que havia aprendido com os avós. Antônia sempre foi observadora e sensível às necessidades dos pacientes. Durante seus 15 anos no hospital, havia desenvolvido uma reputação entre enfermeiros e médicos por notar detalhes que outros perdiam. Quando uma criança estava desconfortável mesmo sem reclamar, quando um idoso precisava de atenção extra, quando algo no ambiente não estava adequado para a recuperação. Durante os meses que João Pedro estava internado, Antônia o observou durante suas rondas de limpeza. O menino a intrigava porque havia algo familiar em seu comportamento, na forma como reagia a certos estímulos, na maneira como olhava para as plantas do jardim. Antônia vinha de uma região onde ainda havia comunidades indígenas. Havia crescido ouvindo histórias sobre diferentes etnias, conhecia fragmentos de dialetos locais através de contato com povos tradicionais da região. Algo no comportamento de João Pedro despertava essas memórias antigas. Uma noite de dezembro, durante o plantão noturno, Antônia entrou no quarto de João Pedro para fazer a limpeza de rotina.
O menino estava acordado, olhando pela janela, sussurrando palavras baixinho, como fazia todas as noites. Antônia parou de limpar e prestou atenção às palavras. Não era um português mal falado ou linguagem infantil nonsense, como os médicos haviam assumido. Eram palavras com padrões específicos, entonações que ela reconhecia. Taira, Mani, Curumi, sussurrava João Pedro. Antônia sentiu um arrepio. Eram palavras do dialeto tupi-guarani que ela havia escutado na infância, quando visitava comunidades tradicionais com seus avós. Palavras que significavam mãe, mandioca, menino. Meu filho, disse Antônia suavemente em português, se aproximando de João Pedro. De onde você veio? João Pedro olhou para ela com surpresa. Era a primeira vez em meses que alguém se dirigia a ele com um tom maternal genuíno, sem o profissionalismo médico que ele não conseguia entender. Antônia tentou algumas palavras básicas em tupi-guarani que se lembrava da infância. A reação de João Pedro foi imediata e dramática. Seus olhos se iluminaram. Ele se sentou na cama, começou a falar rapidamente numa mistura de português e dialeto indígena. Cunhã, minha Taira. Ela foi embora. Eu perdi. Não acho o caminho, dizia João Pedro, pela primeira vez em meses, comunicando-se de forma coerente e emocional. Antônia percebeu imediatamente o que todos os médicos haviam perdido. João Pedro não era uma criança urbana perdida. Era uma criança indígena ou de comunidade tradicional, que havia sido separada de seu ambiente cultural e linguístico. Sua doença não era médica, era cultural e espiritual. No dia seguinte, Antônia procurou a doutora Fernanda para compartilhar sua descoberta. Doutora, eu preciso contar uma coisa importante sobre o João Pedro, disse Antônia nervosa. Eu acho que sei qual é o problema dele. Doutora Fernanda, sobrecarregada com casos complexos, inicialmente foi polida, mas não demonstrou muito interesse. O que você observou, dona Antônia? Ele fala língua indígena, doutora. Palavras tupi-guarani. Eu cresci no Mato Grosso, conheci índios velhos que falavam assim. O menino não é doente, ele está com saudades da terra dele. A revelação mudou completamente a perspectiva médica sobre o caso. Doutora Fernanda imediatamente acionou antropólogos da USP, especialistas em povos indígenas, linguistas, que poderiam ajudar a identificar a origem específica de João Pedro. Professor Dr. Carlos Yamamoto, antropólogo especializado em etnias brasileiras, veio ao hospital para avaliar João Pedro. Em poucas horas de conversa, confirmou que o menino falava dialeto tupi-guarani, com influências regionais específicas do centro-oeste brasileiro. Esta criança provavelmente vem de uma aldeia ou comunidade tradicional isolada, explicou o Dr. Yamamoto. Foi separada de seu grupo cultural e está experienciando o que chamamos de choque cultural reverso, a impossibilidade de processar um ambiente completamente estranho à sua formação. Com essa informação, a FUNAI, Fundação Nacional do Índio, foi acionada. Através de registros e contatos com lideranças indígenas regionais, conseguiram identificar que João Pedro pertencia a uma pequena comunidade Guarani Kaiowá, no Mato Grosso do Sul. A história real de João Pedro foi gradualmente revelada. Seu nome verdadeiro era Kunumi, que significa menino em Guarani. Havia sido levado da aldeia por traficantes que exploravam trabalho infantil, conseguiu escapar, mas ficou perdido em São Paulo por semanas antes de ser encontrado pelo Conselho Tutelar. Sua doença misteriosa era, na verdade, a resposta física e emocional ao trauma de separação cultural total. O corpo estava rejeitando o ambiente urbano, a alimentação industrial, os estímulos artificiais, que eram completamente estranhos ao seu desenvolvimento em ambiente natural. As crianças indígenas têm conexão muito forte com seu ambiente cultural, explicou o Dr. Yamamoto.
separadas deste ambiente, podem desenvolver sintomas físicos reais, febres, perda de apetite, definhamento, que não respondem a tratamento médico convencional. Com a participação de representantes da FUNAI e lideranças Guarani Kaiowá, foi organizado o retorno de João Pedro Kunume para sua comunidade de origem. Antes de partir, ele teve uma conversa emocionante com Dona Antônia. "Obrigado, Taira", disse João Pedro, chamando Antônia de mãe em Guarani. "Você me ajudou a lembrar quem eu sou." Antônia chorou. Durante 2 meses, médicos altamente qualificados tentaram curar uma doença que, na verdade, era saudade cultural. Ela, com sua sabedoria tradicional e sensibilidade aos padrões culturais diferentes, havia identificado imediatamente a verdadeira causa do problema. A experiência transformou a perspectiva de todos os médicos envolvidos. Doutora Fernanda implementou protocolos para a identificação de crianças de comunidades tradicionais que pudessem chegar ao hospital. Dr. Yamamoto passou a dar palestras sobre competência cultural na medicina. Dona Antônia me ensinou que diagnóstico não depende apenas de exames e conhecimento técnico, disse doutora Fernanda numa conferência médica. Às vezes, depende de sensibilidade cultural e sabedoria tradicional que não aprendemos na faculdade. O hospital criou um programa de medicina culturalmente sensível, treinando equipes para reconhecer sinais de que pacientes podem vir de backgrounds culturais diferentes que requerem abordagens específicas. João Pedro Kunume se recuperou completamente quando retornou à sua aldeia. A febre misteriosa desapareceu, voltou a comer normalmente, recuperou o desenvolvimento normal para sua idade. Havia sido literalmente curado pelo retorno ao seu ambiente cultural. 2 anos depois, representantes da comunidade Guarani Kaiowá visitaram o hospital para agradecer pelo cuidado de João Pedro e para estabelecer protocolos para casos similares. Trouxeram artesanatos, plantas medicinais, ofereceram intercâmbio cultural. Durante a visita, lideranças indígenas conversaram longamente com Dona Antônia, reconhecendo-a como ponte entre mundos. Pessoa que conseguia entender necessidades de crianças tradicionais, mesmo vivendo no ambiente urbano. Dona Antônia tem coração indígena, disse o cacique da comunidade de João Pedro. Ela salvou o nosso menino porque entendeu que medicina não é só corpo, é também espírito e cultura. A história se tornou caso estudado em escolas de medicina, demonstrando a importância de considerar fatores culturais no diagnóstico médico. Mostrou que alguns sintomas inexplicáveis podem ter causas socioculturais que requerem soluções não médicas. Antônia continuou trabalhando no hospital, mas agora era consultada pela equipe médica sempre que chegavam pacientes com backgrounds culturais diferenciados. Seu conhecimento tradicional passou a ser valorizado como complemento essencial ao conhecimento técnico. A experiência também levou o hospital a contratar antropólogos como consultores permanentes, criar protocolos para a identificação de pacientes de comunidades tradicionais, desenvolver parcerias com organizações indígenas e quilombolas. João Pedro cresceu saudável em sua aldeia, manteve contato ocasional com o hospital através de cartas ditadas para representantes da FUNAI. Sempre mencionava gratidão por Dona Antônia, a taira urbana que me ajudou a encontrar o caminho de casa. A transformação mais profunda aconteceu na perspectiva médica sobre diagnóstico e cura. A equipe aprendeu que medicina eficaz às vezes requer mais que conhecimento científico, requer sensibilidade cultural, humildade para reconhecer limitações do próprio conhecimento, abertura para a sabedoria tradicional. Torot. Fernanda manteve contato com comunidades tradicionais, estudou medicina intercultural, tornou-se defensora de abordagens holísticas que consideram aspectos socioculturais no tratamento médico. O caso de João Pedro provou que nenhum doutor tinha a solução porque estavam procurando doença onde havia saudade, tentando curar sintomas físicos de um problema espiritual e cultural.
A mulher da limpeza encontrou a cura porque reconheceu que o menino não precisava de medicamentos. Precisava de casa, cultura, identidade. A medicina aprendeu através de Dona Antônia que diagnóstico verdadeiro às vezes requer mais que equipamentos sofisticados e conhecimento técnico. Requer coração aberto, sensibilidade cultural e sabedoria, que vem de experiência de vida, não apenas de livros acadêmicos. Querido ouvinte, se você gostou dessa história, curta o vídeo, se inscreva no canal, compartilhe e comente de que cidade você está vendo esse vídeo.